agora sim, tá ótimo. Estão me ouvindo? Tá ótimo, tá ótimo. Ok, obrigada. Uma ótima tarde, amigos, e a nossa gratidão imensa pelo convite, pelo carinho de vocês, e ótima tarde a todos que estão conectados neste momento, e em especial aos nossos queridos amigos da FABEM. Uma saudade grande, como Fátima falou, realmente, quando estamos aí, aquela brisa deliciosa que vem da natureza nos envolve, e sempre é um grande acalanto para o nosso coração. E saudade daqueles abraços calorosos que vocês tanto nos dispensam nesse acolhimento tão caloroso. Gratidão pela oportunidade, pela confiança do convite. E nós, como já foi falado hoje, vamos refletir a respeito da arte da aceitação. Iniciamos lembrando o ensinamento de Jesus contido na narrativa de Mateus, em seu capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças, quando Mateus nos diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Quando nós lembramos sobre as bem-aventuranças, vem à nossa mente que, dentre todos os ensinamentos trazidos pelo Mestre, provavelmente este é o que traz uma esperança grande ao nosso coração. Jesus nos fala sobre o reino de Deus, sobre a fé, sobre realmente nós termos capacidade e acreditar no propósito do Pai. E nesse capítulo em especial, nos versículos que citamos, Jesus vai nos indicar, ao mesmo tempo, a compensação para aqueles que esperam, porque sofrem, e a resignação, que faz abençoar o sofrimento, nos dando essa certeza como prelúdio da cura. A doutrina espírita nos ajuda a entender que o sofrimento, quando nós sabemos realmente entendê-lo, que possamos deixá-lo no corpo físico, que saibamos aprender que o sofrimento deve ser apenas do físico, que aqui vai ficar, já que somos espíritos imortais. E continuamos depois, que saibamos entender nos ensinamentos do Mestre os valores verdadeiros que nós deveremos levar. E assim, nós realmente seremos felizes quando nos quitarmos com a dor física, com os nossos débitos que estamos fazendo ou fizemos na presente existência ou em existências anteriores. Um exemplo bem interessante com relação a isso, podemos tirar do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, no item 12, que vai nos dizer a respeito de débitos que, ao quitarmos, nós nos sentiremos realmente mais felizes. Os benfeitores dizem o seguinte, aspa, o homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia. A quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda a sorte de privações, para se liberar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? E assim somos nós. O dia que nós entendermos que estamos aqui como espíritos reencarnantes, com uma dívida enorme na proposta do Pai,
com os devedores que sempre transgrediram a lei do Pai e que nesta presente existência nos foi dada esta oportunidade de pagarmos o mínimo dessa dívida. E mesmo assim, nós muitas vezes continuamos como os grandes infratores da lei do Pai, não aproveitando as oportunidades reencarnatórias. Quando nós conceituamos o termo aceitar, nós trouxemos dois entendimentos sobre esta palavra. Primeiro, aceitar pode designar a representação de um ato benéfico em nossa vida. A aceitação traz a paz, a lucidez mental, iniciando a conscientização de nossa transformação interior. Este é um conceito mais ligado realmente à parte espiritualista. E no dicionário da língua portuguesa, no novo dicionário de Aurélio Buarque, ele conceitua o termo aceitar como sendo admitir, tolerar, suportar, concordar, acreditar, ter como bom, como certo. Se nós conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos, nós vamos entender que só conseguimos modificar em nós mesmos. O dia que entendermos que não modificamos ninguém, que não mudamos ninguém, exceto se realmente essa pessoa deseja ser mudada, a nossa trajetória se torna mais tranquila, mais amena. A atitude de aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer que aquele que aceita, na verdade, se torna covarde, que a aceitação é um ato covarde, mas não. Os benfeitores nos ajudam a entender que quando nós aceitamos aquilo que temos a conscientização de que foram atos que nós mesmos fizemos, a doutrina nos ajuda a entender a escolha das provas. É óbvio que temos o livre-arbítrio e que vamos modificar muitos desses atos. E muitas vezes, nessa modificação, em vez de quitarmos 1/100º dessa dívida, nós acumulamos mais. Porém, o Pai, que é magnânimo, justo, que nos ama incondicionalmente, nos dá oportunidades para avaliarmos e enxergarmos aquilo que nós estamos errando. Mas se somos aqueles transgressores que se rebelam a pagar dívidas, que acham que sempre são vultuosas, nós continuaremos nesse propósito de não nos interiorizarmos para nos entendermos. Por que nós ainda estamos nesse caminho? Porque as nossas reações, muitas vezes, são diferentes daquilo que nós projetamos. E não termos medo de nos aceitar da maneira que nós ainda estamos. Porque a partir do momento que reconhecemos algum mecanismo na nossa vida que precisa ser consertado, esse é o momento que nós estamos despertando. Quando o outro aponta os nossos erros, muitas vezes nós não gostamos. Provavelmente ninguém gosta de ter seus erros apontados, porque nós fomos capacitados pelo Pai a reconhecermos esses erros. E a partir desse momento é que nós buscamos esse processo de libertação. Por isso, quando nós entendermos que nos transformamos realmente nesses adultos serenos, vamos aprender a respeitar o mecanismo da vida. Nós vamos caminhar acumulando pacificamente as experiências necessárias ao nosso amadurecimento e desenvolvimento espiritual, que é o nosso objetivo aqui. A doutrina já nos ajudou a entender que a responsabilidade nossa, como espíritos encarnantes neste planeta de expiação e prova, tende a essas duas asas citadas por Emmanuel, a asa da sabedoria, a parte intelectual, mas a asa
A asa do conhecimento, melhor colocando, que é a parte intelectual, e a asa da sabedoria. E essa asa da sabedoria é o nosso grande desafio aqui. E é ela que vai nos levar ao desenvolvimento espiritual que nós precisamos, onde vamos entender que temos virtudes e precisamos reconhecê-las. E se já tivemos a capacidade de acumular algumas virtudes, significa que a nossa capacidade continua cada vez mais a amealhar mais e mais virtudes para formar o tesouro que queremos carregar conosco, como Jesus nos ensinou. Qual o tesouro que nós queremos levar? Quando nós realmente observamos que agir com essa aceitação não é também nós negarmos os nossos erros, porque os erros muitas vezes nos ajudam a enxergar o processo para a melhora. Nós podemos até dizer que os erros são molas, molas que vão abrandando os golpes que nós mesmos muitas vezes fazemos contra a nossa alma. E negar não é mentir, mas se não se permitir tomar consciência da realidade em pauta. Quanto mais demoramos, retardamos a nossa visão espiritual. E essa evolução espiritual que nós vamos retardando nessa negação, ela vai contrariar a enxergarmos realmente a aceitação, como nos diz o espírito Hamed, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, no livro Renovando Atitudes. O homem, ele pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a sua vida terrestre. E quem nos ensina isso são os benfeitores espirituais, no capítulo 5, item 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. No livro de psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, no livro Florações Evangélicas, ela nos traz o ensinamento de que a arte da aceitação compreende a coragem e a força para resignar-se frente ao desespero. Nos diz Joana: se te convida ao revide, resigna-te e ora. Se te convidam ao ódio, resigna-te e confia. Se te afrontam com agressões, resigna-te e agradece a Deus. Resignação também é vida, e vida abundante na direção da vida eterna. A autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. Não é rendição, não é covardia. É o processo que nos ajuda a caminhar em busca dessa asa da sabedoria. A aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida. E para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na nossa alma, até então restrita, e a vida terrestre nada mais é do que relacionar-nos conosco mesmo e com os outros. No contexto social em que vivemos, na nossa família, em qualquer âmbito da nossa vida. Nós estamos diariamente nos colocando em desafios com relação ao que o outro pensa, ao que nós pensamos, se nós aceitamos as propostas que nos chegam, se aceitamos as leis pelas quais nós somos socializados, se aceitamos o convite familiar. A nossa vida, a cada dia, é um processo de aceitação e renovação também, porque cada dia traz um novo desafio. E a oportunidade de nós melhorarmos aquilo que nós ainda não conseguimos fazer. Há um exemplo
interessante no livro Pontos e Contos de Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo irmão X, aonde ele traz a experiência de um espírito que em cada reencarnação solicita uma prova diferente. Numa delas, ele solicita a riqueza material, vem com a riqueza material e, através dela, se torna escravo, não conseguindo realmente trabalhar para a sua melhoria e a melhoria daqueles que lhe cercam. Numa outra oportunidade, ele vem com a escolha da autoridade, e uma pessoa guindado de total autoridade, com experiência administrativa, e as suas atitudes fazem com que ele seja odiado pelos seus pares, e ele, incapaz de enfrentar críticas e calúnias, desperdiça mais uma vez a oportunidade reencarnatória. E, numa outra feita, esse espírito recebe a oportunidade da mediunidade, para, através dela, servir ao mestre, como ele se propôs a fazê-lo. Novamente, se vê envolvido pela vaidade e acaba descurando-se das suas responsabilidades no lar e perde, e não desenvolvendo, através da mediunidade com Jesus, que é o propósito de cada um de nós, que assumimos essa responsabilidade de trabalharmos como médium de Jesus, numa mediunidade onde servir ao próximo, mas sem também descurar-se, sem esquecer as responsabilidades familiares. E esse espírito novamente falha e não faz da mediunidade a sua melhor, o seu caminho para alcançar os benefícios no mundo espiritual. E ele, então, numa última oportunidade, implora que ele venha pobre materialmente. E aqui, então, recebe novamente a oportunidade dessa escolha e falha uma vez mais, porque não consegue, através da pobreza, buscar o caminho para a caridade, para a ajuda, para melhorar espiritualmente. E, por fim, então, ele, colocando-se à disposição total do mundo espiritual, entendendo que muitas vezes, quando fazemos sozinho as escolhas, não fazemos essas escolhas acertadas, ele se coloca à disposição dos benfeitores espirituais para as escolhas acertadas. A doutrina nos ajuda a entender que, realmente, quando nós não temos a capacidade de fazer as escolhas, e o nosso Pai é justo, Jesus nos ensina que o fardo não é tão pesado, que o fardo que nós escolhemos é exatamente aquele que nós somos capazes de cumprir. E essas escolhas nos ajudam a fazê-la no mundo espiritual, os benfeitores espirituais. E estamos aqui com a certeza das escolhas feitas e a capacidade, podemos ter absoluta certeza que nós já temos a capacidade de cumprir. E muitas vezes precisamos, nesse processo, diminuir a importância das coisas que damos a este mundo, a importância aos valores materiais, moderar um pouco mais os nossos desejos, contentar-nos com a nossa posição, sem invejar a posição dos outros, atenuar a impressão moral dos reveses, das decepções que experimentamos. Nós nos decepcionamos muitas vezes, com certeza, mas quantas vezes os outros também se decepcionaram conosco? E quando nós começamos a adquirir esse equilíbrio e buscando principalmente nos conhecer, ensinamentos já nos dados antes de Cristo por Sócrates, nós vamos avaliando as nossas reações e vemos que não está na mão do outro a nossa melhora, mas nas nossas mãos. Nós somos os artífices de cada obra que nós fazemos. E
quando nós entendemos assim, vamos agindo com esse equilíbrio, a nossa alma vai aurindo essa calma e resignação que os benfeitores espirituais tanto ensinam. E também sabemos hoje que quando colocamos na nossa vida a calma, a resignação, buscando entender o propósito de nós estarmos aqui, buscando analisar as escolhas que fizemos para virmos aqui e, sobretudo, as escolhas que fazemos no nosso dia a dia, nós vamos trazer também algo que hoje está sendo muito discutido, que é a saúde mental. Quando nós estamos bem mentalmente, o nosso corpo, obviamente, estará bem. E o nosso corpo estando bem, sabemos que ele é um instrumento para trabalharmos a nossa evolução espiritual aqui. Se o nosso corpo estiver bem, nós vamos cumprir essas escolhas. E quando agimos com sentimentos contrários de inveja, de ciúme, ambição, nós nos torturamos, uma tortura voluntária, e aumentamos as nossas misérias e as angústias da nossa existência. E com relação a isso, a ciência hoje é farta em nos trazer exemplos, onde já comprovado que muitas vezes a doença do nosso corpo tem origem na nossa mente, tem origem nos nossos atos. Quando esquecemos sobre o perdão, quando não sabemos desculpar, quando queremos que todos cumpram a nossa vontade sem avaliar se ela é certa ou não. E com Jesus, o nosso mestre, o grande pedagogo da nossa vida, que nos ensinou todo esse processo, nós vamos aprendendo que o dia que o Evangelho realmente for parte da nossa vida, não apenas como um roteiro de estudo, mas quando ele for parte da nossa vida, para seguirmos o Mestre realmente, vivenciando esses ensinamentos, mesmo esse mundo de expiação e provas, com tanta dor, tanto sofrimento, tanta desigualdade, nós vamos caminhando para entender o processo da felicidade nesse mundo. E Joana também nos alertando a respeito desse conceito de aceitação no livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela nos ajuda numa reflexão quando diz, aspas, há fome de amor e de compreensão, mas talvez do que de pão e de justiça, porque a sua presença na Terra é resultado da ausência desses sentimentos geradores de justiça, sociais, morais e econômicas, fecha aspas. Então, Joana nos diz que talvez muito mais do que as injustiças sociais, que também nos levam a uma evolução, nos ajuda à prática da caridade material, nós devemos enxergar uma outra fome que muitas vezes passa despercebida aos nossos olhos, que é a fome de amor, a fome de compreensão. E ela nos diz, provavelmente, essas fomes causam em nós muito mais prejuízo. E André Luiz também, no livro Missionários da Luz, nos fala algo que, quando iniciamos a caminhada como estudantes da doutrina espírita, é a primeira realidade que nós entendemos para avaliarmos e sabermos realmente que essa desigualdade que nós vivenciamos, excesso de pobreza, ela está ligada a um processo reencarnatório. E André Luiz nos ajuda nessa reflexão. O livro é Missionários da Luz, quando ele fala a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. Nós estamos neste planeta Terra de provas e expiações para
repetições e mais repetições das lições que não aproveitamos. Nós somos aqueles alunos que foram e continuam reprovados. Por isso, até que entendamos e passemos pelas experiências e saibamos cumprir as escolhas, nós vamos repetir essas lições. O dia que as lições forem todas cumpridas, e essas lições, nós sabemos, são os mandamentos do Pai, nós não vamos precisar mais reencarnar. E os Espíritos já nos levaram a conhecer, sem dúvida nenhuma, que quando esse processo se der, nós estaremos aptos a esse mundo de regeneração, onde o bem é o fator único para os espíritos lá encarnados. Uma outra frase que nos ajudou a refletir esse processo da aceitação de um autor que não é espírita, o nome dele é David Simon. O livro Comprometa-se é o título do livro. Ele nos traz uma reflexão bem interessante, quando ele nos fala, aspas, ao identificar e aceitar as múltiplas facetas de sua natureza, você estará se capacitando a aceitar com maior facilidade as pessoas e, portanto, a viver mais em paz consigo e com as pessoas que importam em sua vida. Somos a soma das escolhas que fizemos. Fecha aspas. Realmente, nós somos a escolha. Hoje, o que nós somos foram as escolhas que nós fizemos. Escolhas nesta presente existência e, obviamente, escolhas das existências anteriores. E quando nós identificamos isso, fica mais fácil seguir esse processo e trabalhar essa aceitação não como um processo de nos quedarmos e ficarmos paralisados, não, mas como um processo de nos entendermos, aceitar os nossos erros e trabalhar para modificá-los. E se não for possível nessa existência, nós temos a certeza de que a oportunidade se fará em outras reencarnações. O que eu ouço, esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, aprendo. Ensinamentos de Confúcio. André Luiz nos ajuda a entender também que dentro de nós existem as causas da nossa derrota, mas também que dentro de nós vibram todos os processos para o nosso triunfo. Uma frase também muito interessante de Shakespeare, que nos ajuda nesse processo de entender essa confiança que nós precisamos buscar para essa nossa arte de aceitação. Ele nos fala, as nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de errar. Shakespeare. Nós temos medo de errar, realmente. Mas precisamos entender que se não houvesse o medo, nós não teríamos coragem para atingir tudo que nós conquistamos atualmente. Não existe coragem se não tiver o medo. E o medo é um processo também natural na nossa vida. O medo, ele é um termômetro que vai impedir quando nós estivermos buscando algo que seja perigoso à nossa vida e à vida daquelas pessoas que nos cercam. Mas ele também tem o propósito de fazer que nós possamos caminhar, porque nós vamos vencendo esse medo. E quando vencemos o medo, nós nos sentimos totalmente realizados, porque tivemos a coragem de fazer. Imagina se todas as pessoas que deixaram neste mundo tudo que nós temos hoje, esta tecnologia que vem nos ajudando nesses dias de isolamento a nos comunicarmos, mesmo através de aparelhos eletrônicos.
mas nós sabemos que a comunicação se faz através das vibrações das nossas mentes. Antes de nós iniciarmos a reflexão, toda a prece feita nos envolveu num ambiente de vibração. Com certeza, dentro das nossas casas, nós sentimos essa vibração e nos sentimos conectados e unidos. E isso é claro quando nós entendemos os preceitos da doutrina espírita. O nosso corpo está distante, mas nós estamos ligados, porque o pensamento é a nossa linguagem. Quando nós pensamos em alguém, nos conectamos com essa pessoa e vamos sentindo as vibrações através desse sentimento. Por isso, é necessário, como nos diz Shakespeare, que se houvesse medo e nós ficássemos paralisados, imagine se as pessoas que hoje proporcionaram toda essa tecnologia que nós tivessem medo, se acovardassem e não caminhassem em busca de toda essa evolução. As pessoas que hoje nos deixaram todos esses ensinamentos não tiveram medo. Imagina se Jesus tivesse medo de vir até nós. Ele já era espírito puro, espírito crístico, que já está em mundos que nem imaginamos. Ele não precisava vir. Se ele tivesse medo de voltar, mas ele não teve, porque quando nós tivermos a certeza de que somos espíritos imortais, filhos de Deus, de um ser eterno, causa primária de todas as coisas que nós conhecemos até o momento e que nem imaginamos, e que somos partícula desse ser, nós não vamos ter medo de nada e vamos avançar, cumprindo então o propósito de cada jornada reencarnatória. E esse medo precisa ser, então, um objeto da nossa coragem. Nós somos, assim, um grande número de casos, sempre podemos ter certeza, o artífice do nosso destino. Somos também artífice dos nossos próprios infortúnios. Nós temos como causa dos nossos sofrimentos sempre, necessariamente, o fato de termos transgredido a lei de Deus. E estamos infratores dessa lei. Nós precisamos pagar essas infrações acumuladas durante todo esse tempo. Na nossa vida diária, quando nós cometemos uma infração no trânsito, nós vamos receber uma multa. E essa multa chega de qualquer maneira. Se não foi na hora aplicada, ela chegará na nossa residência. E o que nós vamos fazer com essa multa? Nós vamos esquecer, não pagar? Ou nós vamos entender que a multa não foi aplicada de uma maneira injusta, nós demos causa a ela. E o que nos cabe fazer? Pagar, reconhecer realmente que nós erramos. E assim é o processo dessa nossa caminhada, reconhecer que nós somos esses transgressores da lei do Pai e que precisamos pagar as multas acumuladas nessas reencarnações todas. E o Pai nos permite, como nos benfeitores espirituais nos ensinam no Evangelho segundo o Espiritismo, que paguemos em parcelas tão minúsculas que não precisaríamos sentir. Mas chegamos aqui, em vez de pagar a multa que já temos do processo infracionário, nós vamos fazer mais e mais outras multas. E a quem culpar tudo isso? Senão a nós mesmos. Então, muitas vezes, a causa das nossas aflições estão atuais, estão nessa existência, outras de outras existências reencarnatórias. Por isso é necessário que nós entendamos que nós precisamos caminhar. Nós fomos fadados a uma perfeição relativa. Nós necessitamos caminhar, mas essa caminhada compete a cada um de nós, que somos esses seres criados pelo Pai Eterno. E nessas caminhadas, nós precisamos também entender que ela não requer somente o concurso e os prêmios das nossas responsabilidades na matéria. Ela precisa
que seja também conquistada nas nossas responsabilidades interiores, nas nossas conquistas interiores, como espíritos imortais que somos. Nós precisamos entender que ensinar o certo não é apontar o erro do outro. Ensinar o certo é fazer pelo exemplo, como Jesus nos ensinou. Porque quem erra precisa realmente constatar os seus erros por ele mesmo, nesse processo de reflexão. Deus nos criou dessa maneira. E o tempo vai nos ajudando nesse processo. O tempo, ele vai nos impor modificação, retiradas, retificações, todos os processos necessários para a nossa evolução, como nos ensina Emmanuel no livro Vinha de Luz, no capítulo 79, por título Em Combate, quando ele vai falar desse Senhor das nossas vidas, que é o tempo, o nosso grande mestre. Por isso, uma frase também que extraímos do livro de Fábio de Mello, intitulado Quem me roubou de mim, ele nos diz, no momento do livro, o seguinte, aspas, não importa o que fizemos até agora, mas sim o que podemos fazer com tudo que fizemos até agora. Nós somos espíritos imortais com um cabedal de conhecimento enorme. Nós já temos discernimento de tudo que nós precisamos fazer. Então, o nosso passado, nós erramos, sim, nós estávamos num processo diferente do que estamos agora. O passado precisa ser uma referência para nos guiar no presente, nos ajudar a caminhar melhor para o futuro. Então, não importa o que nós fizemos, nós erramos, sim, e nós estamos aqui numa grande oportunidade concedida pelo Pai para que realmente possamos consertar os nossos erros. Por isso, não vamos ficar parados naquilo que fizemos de errado. O arrependimento é um processo que nos ajuda na caminhada, porém a culpa vai nos paralisar. E as obras de André Luiz são riquíssimas em nos dar inúmeros exemplos a esse respeito. Arrependimento, sim, porque é uma válvula e um olhar para nós nos enxergarmos, mas parar na culpa vai atrasar muito e muito a nossa evolução espiritual, não só aqui, como espíritos num corpo físico, mas também no mundo espiritual. E continuamos citando Fábio de Mello, num outro livro intitulado Mulheres de Aço e de Flores, num capítulo que tem por título A Costureira, nos diz também uma frase interessante para a reflexão desse nosso assunto. Aspas, as pessoas são semelhantes aos tecidos. Se não há uma trama de sustentação, não há beleza que possa sobreviver aos desmandos do mundo. Fecha aspas. Nós sabemos que somos artífices dos nossos destinos, como nos diz os Espíritos. Então, imaginemos como, nessa linguagem poética trazida por Fábio de Mello, que nós trouxemos um grande tecido quando nós encarnamos, com o objetivo de fazer com que esse tecido se transforme numa linda roupa. A trama vai depender para conquistar, para fazer essa linda roupa, está em cada um de nós, nesse conhecimento que nós já adquirimos. E se não nos sustentarmos acreditando que podemos transformar esse tecido num lindo vestido, numa linda camisa, ou em algo que vai nos trazer a satisfação para vestir depois, uma linda túnica, nós não podemos colocar na mão do outro. E tecer, cada trama desse tecido vai trazendo um processo de aprendizado, vai nos ajudando nessa caminhada. E nós já recebemos infinitamente tudo que necessitamos para essa caminhada do nosso Pai Celestial. Nós já sabemos o caminho. A doutrina espírita nos dá a certeza de nós entendermos por que nós estamos aqui, de onde nós viemos e para onde nós vamos.
Nós não estamos perdidos. Fazemos parte de um barco cujo timoneiro é o nosso Mestre Jesus, que conhece perfeitamente essa rota. Mas dentro desse barco, o Mestre proporcionou a cada um de nós uma tarefa. E quando cada um de nós fizermos essa tarefa, realmente nós vamos fazer com que o barco possa navegar. E não importa se o mar é revolto, se o mar é calmo. Quando nós temos a fé e a certeza de que alguém que nos guia é um ser crístico, é um ser que sabe realmente todos esses caminhos que nós atingimos até aqui e aqueles passos que ainda faltam na nossa caminhada evolutiva. Não tenhamos medo de seguir Jesus. Coloquemos Jesus realmente na nossa vida diária, sem medo de dizer que nós erramos e Ele compreende cada erro nosso e jamais nos abandona, nos ajuda nessa caminhada e fechamos a porta tantas vezes para a entrada do nosso Mestre. Por isso, André Luiz nos fala que nós realmente já aprendemos muito, nós infinitamente Deus nos deu todos os materiais necessários para cada encarnação. Nós não poderia ser de outra maneira, o Pai seria injusto se nos proporcionasse estarmos aqui neste mundo de expiação e provas, sem nos dar elemento para trabalharmos neste mundo. E nós sabemos que todos nós recebemos, cada um dentro da nossa capacidade para cumprir as escolhas feitas. É não desanimar de nós mesmos, é termos a coragem de nos aceitarmos da maneira que estamos agora, mas com a certeza de que podemos ser melhores, pois para isso nós fomos criados. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 32, intitulado Em Nossa Luta, nos diz, aspas, não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz, fecha aspas. Exatamente, nós não estamos aqui para fazer com que tudo que foi conquistado seja objeto de reprovação da nossa parte, pois nós somos parte dessa conquista, nós somos espíritos que estamos vindo nesse planeta Terra, encarnando, desencarnando, reencarnando de novo, tudo que nós temos agora, com certeza, nós também demos causa, nós fizemos parte desse progresso. Quando nós estamos aqui e os nossos olhos são apenas aqueles que reprovam, que acham defeito em tudo, nós não vamos caminhar. É o que Emmanuel está nos ajudando a refletir, mas nós estamos aqui para completar essa caminhada. O que precisa ainda ser feito? Eu tenho capacidade de fazer? É para isso que eu vim, para completar, porque o mundo que eu quero, a felicidade que eu desejo, eu vou precisar conquistar agora. E quando cada um de nós, consciente dessa responsabilidade, conquistamos essa felicidade, quem é que vai herdar isso, como Jesus nos ensinou? Seremos nós, porque com certeza nós voltaremos novamente. E o que nós queremos encontrar? Nós queremos encontrar tudo ainda inacabado, porque não fizemos parte desse processo, ou queremos nos renovar para que realmente o bem seja implantado na Terra? E nós estamos aqui capacitados para essa prova. A aprovação, ela é um processo muitas vezes complicado. Porém, quando esse processo é complicado na nossa vida, é porque foi consequência de um erro que nós fizemos. E a perturbação também, que muitas vezes nos acomete, é o fruto do esquecimento do dever que nós não cumprimos. Por isso, entendamos que somos seres divinos com essa capacidade. E o Senhor da nossa vida, o Deus Supremo,
a causa primária de todas as coisas, nunca Ele nos pedirá sacrifício e nem lágrimas para esse processo. Deus nos pede ânimo sereno para aceitar primeiro a vontade do Pai, que é sublime, e depois nos colocarmos à disposição desse Pai para a prática que precisamos fazer nesse mundo de expiação e prova. E nesse processo de caminhada, tenhamos a certeza que temos com toda certeza, sempre o benefício, a ajuda, o conselho, a intuição dos benfeitores espirituais. O que nós precisamos como roteiro de vida também já temos, que é o Evangelho do Mestre. É acreditar, ter coragem de fazer e caminhar. E refletindo para a conclusão final desse nosso estudo, nós podemos dizer que a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar e admitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa, mas sim ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar acontecimentos, promover as mudanças e solucionar, assim, nossos conflitos existenciais, caminhando com autonomia e optando por objetivos que pretendemos atingir. O roteiro está na nossa mão. O tecido já foi preparado. O caminho, Jesus já nos ensinou. Só falta de cada um de nós a boa vontade de nos aceitarmos e sabermos principalmente que nós somos espíritos valiosos. Senão Deus não teria nos criado e capacitado sempre com todas as virtudes que nós já temos para transformar esse mundo melhor. Esse mundo de provas e expiações no mundo de regeneração. E quando nós pensamos nisso, nós só devemos nos sentir felizes. Felizes por sermos partes deste mundo criado pelo Pai e termos a parcela de espíritos co-criadores. Muita paz a todos, gratidão por esse momento, por essa grande oportunidade de aqui estarmos podendo relembrar o Evangelho do Mestre. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até uma próxima oportunidade. Que a semana seja de muita paz e muita bênção a todos vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, Rosângela, por este tema muito pertinente a nosso momento. Leve o nosso grande abraço fraterno e volte sempre. Muito obrigado. Gratidão, eu. Obrigado. Vamos pedir a nossa